Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, o tema que trataremos, ele está vocacionado para suspensividade da execução ou a sua extinção. Estamos, portanto, no final do estudo da execução e trabalharemos exatamente esses dois aspectos. Elementos para que a execução seja suspensa, bem como, posteriormente, elementos para que a execução seja extinta. Pois bem, veja-se antes de tudo que existem situações particulares que autorizam a suspensividade da execução, portanto, que autorizam uma pausa temporal estruturada para que a execução possa, de certa forma, seguir o seu curso natural depois. Veja-se, para compreender bem a estrutura da suspensividade ou da suspensão do processo de execução, a partir do artigo 921. Vejamos o dispositivo. Suspende-se a execução. Inciso 1º. Diz o seguinte: nas hipóteses do 313 e 315 no que couber. Aqui são as já conhecidas situações de suspensão do processo. A título de exemplo, posso dar a suspensividade do 313, inciso 1º, no caso de morte, perda da capacidade processual de qualquer das partes ou de seu representante legal ou procurador. Esse é um caso. O outro caso mais tradicional que se vê recentemente vem a ser a suspensividade por convenção das partes, por meio de negócio jurídico processual, por exemplo, que está no inciso 2º do mesmo dispositivo. Então, essas são as tradicionais formas de suspensividade do processo que, da mesma forma que atingem o procedimento comum no novo Código de Processo Civil, atingem também a estrutura do processo de execução. Isso não pode se deixar de observar. Também é importante observar o artigo 315, que é referido aqui no inciso 1º do 921, que na verdade se trata de situação que, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz ali então pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal sobre isso, para que então volte a dar curso ao processo civil. A mesma estrutura se dá olhando para o processo de execução. Caso haja necessidade de investigar alguma situação delitiva antes de dar seguimento à execução, o juiz pode, portanto, sem qualquer problema ou dificuldade, suspender o curso de execução, buscando aqui evitar decisões conflitantes. Essa é a estrutura inicial. No segundo caso, agora voltando para a execução do título extrajudicial, o segundo caso que permite a suspensividade quando no todo ou em parte os embargos da execução eles forem recebidos no efeito suspensivo. Veja, os embargos da execução, como já visto, eles não têm em regra efeito suspensivo, podem ser opostos sem qualquer dificuldade, mas eles podem ser recebidos no efeito suspensivo. E caso isso venha a acontecer, evidentemente, suspende-se o curso da execução, assim como anuncia o inciso 2º do 921. No inciso 3º, nós temos uma outra importante situação, que se dá a suspensividade quando o executado não possui bens penhoráveis. E essa é uma situação importante. Não podemos ter uma execução para o resto da vida se não há bens a serem penhorados. É claro que aqui o exequente é o maior interessado em ter a atenção em desvendar o patrimônio do executado. Então, o exequente tem interesse, ele quem vai atrás dos bens e, evidentemente, é ele quem vai trazer a informação. Fora isso, não tendo bens ou não possuindo bens o executado passíveis de penhora, a execução, portanto, ficará suspensa. O inciso 4º do mesmo dispositivo se dá se a alienação de bens penhorados ela não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação. Veja, o bem está colocado. Qual é a primeira possibilidade que nós temos? E essa já é tradicional. É dar ao exequente a oportunidade de adjudicar a coisa. Caso ele não queira adjudicar a coisa, evidentemente, esse bem será levado a leilão. E em leilão pode ser que consigamos ou não fazer o leilão de modo exitoso. Pode ser que tenha alguém efetivamente que queira a coisa e que por ela dê lance. Mas pode ser que não tenhamos ninguém que faça isso. E em não havendo ninguém que queira adquirir a coisa, muito menos havendo a adjudicação pelo exequente, o processo então de execução ficará, nesse caso,
poderá ficar, nesse caso, suspenso. Veja que aqui a questão é exatamente essa. O último aspecto que permite, portanto, a suspensividade da execução, segundo este rol, que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, é o que está no inciso 5º, que diz o seguinte, que se suspende a execução quando concedido o parcelamento de que trata o 916. O que é o 916? Já tratado em outra conversa que tivemos com os amigos. O 916 é a moratória, é aquela situação que se dá quando o executado reconhece o crédito do exequente, paga 30% ou deposita 30% mais custas e honorários e então poderá requisitar ao juiz que o permita pagar o restante em até 6 parcelas. A ideia aqui é exatamente essa, é a moratória ou parcelamento. Nesse caso, portanto, evidentemente a execução fica suspensa por uma razão, porque já há uma negociação e já há um potencial pagamento a ser obrado efetivamente pela parte. E não é só. Eu só gostaria de também trabalhar esse aspecto por ser muito importante. Veja-se que o STJ já tem algumas decisões, alguns precedentes que são marcantes para esse tema da suspensividade. Acabei de afirmar que o rol que estamos tratando aqui não é um rol taxativo, há uma gama de outras possibilidades de suspensividade da execução. Vejamos que já se suspendeu a execução pela simples configuração de prejudicialidade externa entre duas demandas, e isso já decidiu o STJ. Veja, recurso especial 795.860 do Paraná. O ministro Luiz Fux, em 2007, já permitiu, exatamente nessas situações, que se fizesse a suspensão do processo de execução, com essa finalidade. E há uma série de outros exemplos que a própria jurisprudência nos traz, mas gostaria de deixar esta aqui devidamente anotado para que não se perca de vez. Agora vamos falar rapidamente dos parágrafos desse artigo, do artigo 921, que basicamente estrutura as regras da suspensividade. Os parágrafos são importantes porque eles trazem regras um tanto complicadas em algumas situações. Vejamos o parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: nas hipóteses do inciso 3º, vamos recordar o que são as hipóteses do inciso 3º. São aquelas quando o executado não possui bens penhoráveis, certo? Essas são as situações do inciso 3º. Nessas situações, o juiz ele suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição. Veja que isso é importante porque depois existe uma situação de potencial realização da prescrição intercorrente, mas nós vamos falar sobre isso já já. Então, não tenho bens a serem penhorados como executado? Não tenho. O juiz suspende a execução, esse é o procedimento que nós já vimos, e durante esse prazo de 1 ano de suspensividade, é um prazo determinado, não se contará o prazo prescricional, né? Não se iniciará a contagem do prazo prescricional, ou se suspenderá, mais corretamente falando, a contagem do prazo prescricional. Vejamos o parágrafo 2º. Vencido ou decorrido o prazo de 1 ano, prazo máximo de 1 ano de suspensividade, né, sem a localização de bens do executado, ou que sejam encontrados bens penhoráveis, né, sejam sujeitos ou passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Isso não significa extinção da execução, isso significa arquivamento de autos, coisa amplamente diferente. Então esse é o segundo passo. Agora veja que em acontecendo este segundo passo, uma série de outras condutas vão poder surgir. Veja o parágrafo 3º comigo. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Encontrei um imóvel que possa ser penhorado? Encontrei. Pois bem, desarquiva-se o processo de execução, se dá seguimento à execução, busca-se a satisfação. Mas agora vem aquilo que me preocupa um pouco mais, que é o parágrafo 4º e depois, portanto, 5º. Olha só o parágrafo 4º, meu amigo, considerando todo esse contexto. E minha amiga, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, o que é o prazo de que trata o parágrafo 1º? É o prazo de 1 ano que nós temos para efetivamente restar suspensa a contagem prescricional. Nós já falamos sobre isso. Então, decorrido o prazo de 1 ano, sem manifestação do exequente, o exequente, portanto, abandonou a execução.
já que percebeu que não há nada a penhorar ou nada a buscar do executado. Começa a correr o prazo prescricional intercorrente. É aqui, nesse momento, que começa a fruir a contagem do prazo prescricional intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É aquela que se dá efetivamente no curso da demanda, depois de ajuizada efetivamente, e se caracteriza na execução quando o exequente, que é o maior interessado, ele fica, portanto, inerte. E aqui isto vai se dar, a contagem inicia efetivamente a partir do momento em que nós temos aqui o esgotamento do prazo de 1 ano sem a manifestação do exequente. Então aqui começa a estruturar-se a contagem da prescrição intercorrente. Veja o que o STJ já disse no recurso especial 327.329 do Rio de Janeiro, ministro de Sálvio Figueiredo Teixeira. Vejamos lá. Tem-se decidido que a prescrição intercorrente ela pressupõe efetivamente inação. Esse é um ponto importante, inação do exequente. Por isso, diz o STJ, começa a fluir essa contagem se o credor não atender às diligências necessárias ao andamento do feito, uma vez intimado a realizá-las. Então vamos lá, como conto? Intima o exequente, depois de vencido o prazo de 1 ano, ele que é credor, exequente, nada fez, nada faz, não busca efetivamente outros bens ou dar seguimento à execução, inicia-se nesse caso e nesse momento, sem alguma dificuldade, a contagem da prescrição intercorrente. E não é à toa que o parágrafo 5º diz que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, ele pode de ofício, então, reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º, que é a prescrição intercorrente, olhando as regras do Código Civil, para o caso em concreto e o prazo prescricional. E nessa situação, como há exame de mérito pela prescrição, nós temos a extinção do processo. E tanto é que temos uma súmula importante, a título de exemplo, que é a súmula 314 do STJ, que diz o seguinte: em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. Essa é a primeira estrutura. Findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Vencida ela, efetivamente se extingue o processo. Muito bem, vencido esse primeiro passo, importantíssimo, vamos a um segundo momento, que é um momento já mais leve, muito mais tranquilo e importante, que é o que está no artigo 922, que é aquilo que nós chamamos de suspensão da execução, efetivamente, que se dá por convenção das partes ou por meio de negócio jurídico processual. Vejamos lá. Convindo as partes, certo? Convindo as partes, estão em harmonia para essa finalidade, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Entenda, o negócio jurídico processual que permite a suspensividade da execução, ele tem uma única finalidade, a finalidade de que o exequente dê ao executado tempo hábil para satisfazer a obrigação, a prestação. É isso. E as partes, então, convencionam desta forma. Tanto é que o parágrafo único do mesmo dispositivo diz que, findo o prazo, este prazo convencionado pelas partes, por meio de negócio jurídico processual, sem o cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso natural. E tanto era assim que já havia precedente firme nesse sentido, e cito a título de exemplo o recurso especial 158.302 de Minas Gerais, o ministro Valdemar Zevitier, que diz o seguinte no STJ: no processo executivo, a convenção das partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, e é o que nós já falamos, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo, diz o STJ, sem o cumprimento, o processo retornará e retomará o seu curso normal. Isto é super importante para que bem se compreenda a estrutura da suspensividade. E para encerrar essa suspensividade, vou trabalhar o último dispositivo dela, bem como um importante precedente do STJ, para irmos a um próximo momento. Diz o artigo 923, suspensa a execução
portanto ela está suspensa por uma das várias situações que a lei prevê ou por negócio jurídico processual, não serão praticados atos processuais. Essa é a regra. Isso tem que ficar claro. Não pratico atos processuais porque a execução está suspensa. Qual a finalidade? Para que se cumpra a prestação, né? Podendo o juiz, entretanto, e aqui está o caso excepcional, ordenar providências urgentes. O juiz, portanto, ele pode, em algumas situações pontuais, ordenar providências urgentes, salvo se o caso for um caso de arguição, de impedimento ou de suspeição, situação em que isto não vai se aplicar efetivamente. E veja o que diz o STJ no recurso especial 220.228 de Minas, ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Diz o seguinte: durante o período de suspensão do processo, é proibida, é vedada, a prática de quaisquer atos processuais. E essa é a estrutura, porque se busca dar tempo para que o executado possa cumprir a prestação. Muito bem. E assim nós temos, então, segundo a estrutura do Código, o encerramento das situações da suspensividade da execução. Partamos agora para o último aspecto, trabalhar a extinção do processo de execução. A extinção do processo de execução, no segundo momento, se dá em situações bastante pontuais. E veja-se, aqui o objetivo é extinguir o processo porque já não há mais razão para existir. Vejamos quais são as situações. Diz o 924. Extingue-se a execução quando? Quais as situações? Inciso 1º. A petição inicial for indeferida. Está indeferida a inicial? Pois sim. Se estiver, neste caso, efetivamente a execução ela restará extinta. Segunda situação, e aí vem uma das principais, a segunda situação do inciso 2º, a obrigação for satisfeita. Quando que a obrigação estará satisfeita? Ora, quando o sujeito pagar a quantia que deve. Ora, quando o sujeito entrega a coisa, quando o sujeito presta determinada obrigação de fazer, por exemplo. Então, aqui é a satisfação efetiva da obrigação. E tanto é que, intimado o exequente para se manifestar sobre a quantia depositada, por exemplo, o seu silêncio importa presunção de satisfação, com o valor posto à disposição, e determina a extinção da execução. É exatamente isso que o STJ já decidiu em um importante precedente. O recurso especial 897.304 de São Paulo, da ministra Eliana Calmon. E ainda digo mais, com efeito, o próprio pagamento extrajudicial em sede administrativa do valor reclamado em execução fiscal, ele impõe a extinção da execução, assim como já previu o STJ em um precedente importante também, cujo número é o recurso especial 151.191, ministro Francisco Peçanha Martins. E nestas situações nós teremos, portanto, alguns casos que mostram esta modalidade de extinção da execução. Mas há mais. O inciso 3º do mesmo dispositivo, ele prevê também que o processo de execução ele será extinto em havendo aqui o que? O executado, caso o executado venha a obtiver a extinção total da dívida, por qualquer outro meio. Pode ser que ele obtenha, seja por uma negociação específica, seja por compensação, seja por uma outra estrutura que permita a extinção também da execução. O inciso 4º, eu posso ter a extinção da execução caso o exequente renuncie ao crédito. E isso pode acontecer, bem como, no inciso 5º, caso venha a ocorrer a prescrição intercorrente, que é esta que nós agora há pouco falamos na suspensividade. Primeiro suspendo o processo, posso reconhecer a prescrição intercorrente, depois de vencido o prazo de suspensividade, e a consequência disso é a extinção da execução. Por fim, o último dispositivo, 925, que diz o seguinte: a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. E aqui fica o meu alerta para o amigo e para a amiga. Pagar não significa extinguir o processo executivo, significa satisfazer a prestação, a obrigação. Para que eu tenha a extinção do processo de execução, além de pagar, além de entregar, além de fazer, eu preciso necessariamente ter uma sentença extintiva que afirme isto. E tanto é que, assim, não posso pensar de outra forma, enquanto não for proferida a sentença, conserva o juiz a jurisdição sobre a causa e a execução não finda.
ela finda com a sentença que a extingue. Isso é o que diz o STJ no agravo regimental e no agravo 165.587 de São Paulo, o ministro Ari Pagendler. E essa é a estrutura para ter a extinção do processo de execução. Um grande abraço do professor Renan Tamay. Até breve.